Oi pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos à semana 1 do Plano de Estudo Doutorado, volume 2. Então nós vamos para o tema Contando Átomos. Então nós vamos ver sobre quantidade de matéria, tá? Então o que vocês têm que saber primeiramente? Muitos alunos têm dificuldade para entender essa questão de o que é o mol, né? Aqui ele faz uma comparação entre mol e dúzia. Porque mol vai ser uma quantidade específica, vai ser 6,02 vezes 10 a 23. Então, o mol é uma quantidade específica, tá? Sempre que falar um mol, vocês vão levar em consideração uma quantidade, tá? Então, ele fala assim, como o mol representa sempre o mesmo número de partículas, um mol de magnésio deve ter massa 2 vezes maior que um mol de carbono, tá? Porque aqui um é 24 e o outro é 12 a massa, tá? Então, dessa forma, um mol de carbono, né? 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono, tem massa igual a 12 gramas, e um mol de magnésio, massa 24, né? 6,02 vezes 10 a 23 átomos de magnésio. Deve pesar 24 gramas. O que vocês têm que tirar daqui? Quando vocês olham lá na tabela periódica, vocês encontram que o carbono tem massa igual a 12, tá? Se for massa em unidade de medidas, pode ser em U, pode ser em gramas também. Então, 1 mol de carbono corresponde a 12 gramas, tá? 1 mol de cloro, quando você olhar lá, está 35,5 a massa. Então, 1 mol de carbono possui 6,02 vezes 10 a 23 átomos de cloro, mas tem a massa de 35,5. Então, a massa, tá vendo que é diferente? O número de átomos vai ser sempre o mesmo. Um mol sempre está para 6,02 vezes 10 a 23, mas a massa vai ser diferente, tá? Então, o mol, o número de mols aqui, então se você tem 6 mols, você tem que multiplicar essa quantidade aqui por 6, tá? Aí ele fala o seguinte, 1 mol é 6,02 vezes 10 a 23, tá? A massa vai depender do átomo, então depende, se for carbono é uma massa, se for cloro é outra massa, né? E em volume, 1 mol sempre vai estar na CNTP, né, em condições normais de temperatura e pressão, vai ser 22,4 litros. Então, vocês têm que prestar atenção nisso. Então, ele fala o seguinte, o volume molar, por sua vez, é o espaço ocupado por 1 mol de qualquer substância no estado gasoso, nas condições normais de temperatura e pressão. Condições normais de temperatura e pressão é a temperatura 0 graus Celsius e 1 atm de pressão, tá? Então, vamos lá. O que isso vai representar para mim? Se eu for levar em consideração a massa atômica, o que eu tenho que fazer? Por exemplo, aqui eu tenho H2SO4. Para eu descobrir a massa, pode ser a massa atômica ou a massa molar, tá? O que vai mudar da massa atômica para a massa molar é que é a unidade. Aqui vai ser dada em U, né? 98U. E quando eu levar em consideração massa molar, tem que ser por mol. Então, você vai colocar gramas por mol, tá? Mas a forma de calcular vai ser essa daqui. Então, olha só. A massa molar, que é o que vocês vão usar mais. Mas a forma de calcular é a mesma, só vai mudar a unidade aqui no final. Então, eu pego o hidrogênio, a massa dele é 1 grama a cada mol. E é 1 grama se eu tiver um átomo só, tá? E o enxofre, 32. E o oxigênio, 16, tá? Então, para eu calcular a massa molar ali, ou a massa atômica, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa massa do hidrogênio e multiplicar por 2, porque eu tenho 2 átomos. Do enxofre, multiplica por 1 só, porque eu só tenho um átomo de enxofre, né? Então, 1 vezes 32. 4 vezes 16, que é a massa do oxigênio. Então, eu tenho que saber a massa, normalmente ou ele te dá ou pede para você consultar lá na tabela periódica, e vou multiplicar pelo número de átomos, tá? Então, aqui eu sei que a massa atômica
é 98 U, ou a massa molar é 98 gramas por mol, tá? Vai depender do que ele está querendo na questão. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 1 mol de H2SO4, então eu tenho 98 gramas aqui, porque é 1 mol, né? E do NaOH, você faz a mesma coisa. Qual que é a massa do sódio? 23. Qual que é a massa do oxigênio? 16. Qual que é a massa do hidrogênio? 1. Então, eu faço 23 mais 16 mais 1. Não preciso multiplicar ninguém aqui nesse momento, porque já está te dando a massa dele ali só para um átomo, né? Um átomo de sódio, um átomo de oxigênio, um átomo de hidrogênio. Mas aqui eu tenho 2 mols, então na hora que eu for mexer lá com a minha equação na estequiometria, eu tenho que levar esses 2 mols em consideração. Na hora de calcular a massa molar, eu só calculo aqui, né? De acordo com o que eu tenho. Por exemplo, se eu quisesse a massa molar do Na2SO4, eu tinha que pegar a massa do Na e multiplicar por 2, então a massa do Na é 23. Eu tenho que multiplicar por 2 porque eu tenho 2 átomos, mais 32 vezes 1, que é a massa do enxofre 32, mais 4 vezes 16. 16 é a massa do oxigênio. Então, eu tenho que somar todo mundo aqui, vai dar 142 gramas por mol, tá? Então, essa é a massa molar. Se quisesse a massa atômica, você colocaria 142 U, tá? Então, ele fala o seguinte, apesar de calcularmos da mesma maneira, observe que a unidade é diferente. Então, quando compararmos a massa molecular e a massa molar, isso porque existe uma diferença entre seus conceitos. Então, massa molecular é dada em unidade de medida U, e a massa molar é gramas por mol. Então, a cada mol de Na2SO4 eu tenho 142 gramas. Se eu tiver 2 mols, eu tenho que multiplicar essa massa por 2. Se eu tiver 5 mols, eu tenho que multiplicar essa massa por 5, tá? Então, muita atenção aqui, ele te dá exemplos de como calcular a massa de cada um deles, né? Da água aqui, no caso, ele pede a massa molar, 18 gramas por mol, massa molecular, 18 U, né? Aqui só mudou a unidade, né? Calcula da mesma forma. 2 vezes a massa do hidrogênio, então 2 vezes 1, mais 1 vezes a massa do oxigênio. Só que se eu quiser de 2 mols, então aqui eu calculei 18 gramas a cada 1 mol. Para descobrir para 2 mols, eu tenho que multiplicar aqui por 18, tá?